Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do Reumatize, mas hoje tem uma grande novidade, um encontro com outra especialidade muito querida, que é a dermatologia. Eu sou o Pedro, para quem não me conhece, reumatologista, e hoje é um dia muito especial porque nós estamos fazendo uma parceria inédita, lançando hoje o primeiro episódio da Dermatize. A gente vai falar um pouquinho sobre a Dermatize, que é um novo canal de estudo focado em dermatologia, em doenças dermatológicas especificamente, e que eu tenho uma grande satisfação, grande honra de estar aqui com dois amigos que são referência na área, o André Abegão e a Juliana Nakano. Sejam muito bem-vindos. E aí, para inaugurar o Dermatize, eu quero que vocês contem um pouquinho o que é o Dermatize, o projeto de vocês. Obrigado, Pedro. Acho que o Dermatize surgiu como uma necessidade, né? Ninguém mais tem tempo, principalmente na rotina corrida de consultório do dermatologista, que a gente começa a atender cedo, sai tarde, chega cansado, muitas vezes só consegue se atualizar uma vez por ano no congresso e em algumas aulas esporádicas. Então a gente viu que tinha necessidade de se atualizar com os artigos mais novos, não esperar a medicação chegar para o Brasil para saber que ela existia, para saber que existe um tratamento interessante para o paciente. E basicamente essa é a ideia do Dermatize, pegar o que tem novo e traduzir isso em newsletter ou em podcast e atualizar de uma forma tranquila, que alguém consiga escutar no trânsito ou ler em 10, 15 minutos em casa uma vez por semana e já vai estar a par das principais atualizações da dermatologia. Muito legal. E o propósito, assim, Ju, o André falou um pouco da necessidade. Vocês pensam em algum propósito, tem algum ideal por trás disso? Sim, em primeiro lugar, eu queria falar que a gente está muito feliz, né, com nesse projeto novo, né, e o André. E é o que ele falou, acho que o volume de informação agora ele é enorme. O nosso objetivo é tentar facilitar, deixar isso mais prático, né, para o nosso colega médico. E o público não é só de dermatologistas. Eu acho que, claro, né, os dermatos estão muito interessados nesses assuntos porque esses assuntos eles são agora prementes, né? Então a gente sabe que muita coisa nova, tanto de terapêutica quanto de, enfim, a relação com as outras especialidades também tem muito a ver com o que a gente pretende trazer na Dermatize. Então o público-alvo são colegas médicos que têm interesse nessas atualizações, principalmente os dermatologistas. E além da atualização, eu imagino que vocês vão trazer muito coisa da prática clínica, da experiência, né? Com certeza devem ter no planejamento de vocês vários convidados, amigos que vão compartilhar a experiência, que é hoje uma das coisas que mais de valor tem, né? Então, para a gente poder começar esse primeiro episódio, a gente optou por trazer os highlights do novo Consenso Brasileiro de Psoríase, né? O consenso que foi finalizado ano passado. Já tem o material em PDF, o livro impresso, mas que o planejamento é que esse ano seja publicado, né, Ju? E a gente vai trazer, então, o que trouxe esse consenso, as coisas importantes que se mantiveram, as importantes mudanças e o que isso pode impactar no dia a dia, né? E aí já queria trazer, então, para vocês, em relação ao novo consenso, se houve uma mudança na meta de tratamento, o que mudou. Esse consenso ele foi liberado para todos os associados da SBD em dezembro do ano passado. E é engraçado porque o anterior era de 2020, então a gente não tem assim tantos anos de diferença entre um e outro. Entretanto, o volume de coisas novas para esse de 2024 ele foi enorme. Então nós tivemos novos medicamentos aprovados, novos conceitos sobre a doença psoriásica e, como você perguntou, metas de tratamento também. As metas de tratamento continuam a do consenso de 2020, né? Então, a gente tem como alvo uma melhora PASI 90, então 90% de melhora em relação ao PASI inicial daquele paciente, ou a gente pode usar um outro score que é o PASI absoluto menor do que 3, lembrar que é aquele score de 0 a 72, e um outro alvo também é a melhora da qualidade de vida, então a gente busca um DLQI 0 ou 1 com o tratamento da psoríase. Perfeito. E tem alguns conceitos como comprometimento acumulado ao longo da vida, né? Você falou um pouco aqui da qualidade de vida. Isso hoje, comparando com 2020, mudou alguma coisa para você, André, tanto em relação ao próprio novo guideline, consenso, prática clínica?
O consenso ele ajudou muito a nortear algumas terapias. Então, algumas terapias que quem já estava atualizado, quem já estava indo atrás de aula já tinha uma ideia, só que agora a gente consegue ter isso escrito e padronizado a nível de Brasil, né? Então, saber, já dando um pouquinho de spoiler, saber que interleucina já era, né? Mas é a primeira escolha, é isso que eu vou atrás do paciente. E também saber que a entrada do tratamento para o paciente vai mudar uma série de fatores na vida do paciente que vai melhorar a qualidade de vida e a evolução da doença de uma forma que é acumulativa, né? O famoso CNC. Exatamente. Que é o comprometimento acumulado que o paciente teve durante a vida, né? Então isso é um conceito bem interessante. Quanto antes a gente começa a tratar e melhor começa a tratar, menos dano a gente leva a longo prazo para o paciente. E isso não é só qualidade de vida. Isso depois reverte a nível econômico, até nível de crescimento profissional para o próprio paciente e para a sociedade também. Exatamente. Agora a gente não fala só de um dano acumulado, só de uma qualidade de vida, né, etérea. Exato. A gente está falando se a pessoa deu certo, se ela conseguiu o trabalho que ela queria, se ela casou. Se a família tá bem, Exatamente. Porque muda todo o contexto familiar, né? Se tem um paciente comprometido, ele não vai trabalhar, ele não vai conseguir dar sustento na casa, e vai ter alguém que vai ter que entrar com um trabalho e aí vai comprometer a qualidade de vida das outras pessoas também. Então é um impacto muito maior do que a gente imagina. Englobando as comorbidades também. Perfeito. E acho que esse é um conceito que tanto na dermato quanto na reumato tem sido reforçado, o fato de ser, né, acho que uma nova terminologia que ajuda muito a gente entender a magnitude da doença, né, que seria a doença psoriásica, não só a psoríase, não só a artrite psoriásica. Então, além da articulação, da pele, tem outras comorbidades, síndrome metabólica, saúde mental, né, super importante. Então, acho que isso é super interessante. E aproveitando o reumato aqui, né, que sou eu quero até questionar para vocês, que a gente sabe que geralmente 1/3 dos pacientes com psoríase pode evoluir para artrite psoriásica e que o dermato ele é o especialista-chave para a gente conseguir interceptar, né, a doença de forma precoce. E eu queria saber um pouquinho da prática de vocês, como é que vocês fazem no consultório em relação ao rastreio de manifestações musculoesqueléticas, se existe alguma ferramenta que vocês consideram essenciais no dia a dia mesmo. Eu acho que, como você falou, é muito alta a prevalência de artrite, independente da gravidade da psoríase, né? Então, 1/3 dos pacientes terem artrite ao longo da evolução é muito. E o dermato ele é importante porque 85% desses pacientes vão começar com manifestação na pele. Então, eu acho que o mais importante, claro que as ferramentas da reumatologia são super importantes, mas para o dermato, de modo geral, é ele na anamnese ser proativo e perguntar de sintomas inflamatórios, dores inflamatórias e não dores mecânicas. Porque muitas vezes o paciente ele acha que aquilo não tem nada a ver com a consulta dermatológica, ou ele acha que aquela dor que é inflamatória na nossa anamnese, ela é mecânica, né? E nós, dermatos, sabemos que em algumas topografias da psoríase aumenta mais as chances disso acontecer. Então, a psoríase ungueal, uma psoríase de dobras invertida, uma psoríase grave de couro cabeludo, a gente sabe que a chance da artrite aparecer ela é um pouco maior. Né? E não só isso, até pensando a nível prático, né, a maioria de nós dermatologistas temos uma consulta muito rápida, né? A gente não tem o tempo que a gente gostaria de ter com o paciente. Então, só de perguntar se ele já tem um comprometimento articular ou uma dor, e às vezes você se surpreende, é um paciente que está acompanhando com diversas queixas articulares, tomando anti-inflamatório, tomando corticoide, piorando, tendo flare da psoríase cutânea, e aí você vai perguntando e descobre que ele tem sinal de entesite, tem sinal de uma inflamação articular que ele nunca percebeu. Não, perfeito, então, eu imagino que não é incomum esse paciente estar passando com vocês e estar passando às vezes com um ortopedista, Exato. né? Chegar no reumato. Eu estava me segurando para não falar isso. Então, mas isso assim, porque o próprio paciente buscou, né, um profissional que ele julga ser o especialista, né? E por vezes pode ser que realmente seja o ortopedista naquela ocasião. E é interessante até falar para os nossos colegas dermatos que, e aí falando aqui a visão do reumato, a gente, até pelo próprio nome, artrite psoriásica,
nem sempre o paciente ele vai ter uma artrite, né? E o André agora falou da questão da entesite, e quem não está muito habituado, né, com essa terminologia, seria como se fosse umas tendinites, né? Então na porção final do tendão, onde se insere no osso, a gente chama isso de êntese, e nessa região ela pode inflamar por sobrecarga mecânica e tudo, mas pode também inflamar num contexto de uma doença imunomediada. Então, por vezes, o paciente ele vai ter dor, e como essa região não é muito vascularizada, geralmente você não vai ter aumento do volume local. Quando o paciente tem uma artrite, né, ou uma dactilite, isso chama muita atenção. Mas na êntese é mais difícil você ver aumento do volume. Então, questionar se o paciente tem dor, né, na região plantar, tem dor na região atrás do calcânio, tem dor na região do cotovelo, que são as principais ênteses envolvidas. E esse ritmo, né, que a gente fala uma dor mais inflamatória, que costuma ser aquela dor que piora com o repouso e que melhora com a movimentação. O paciente que acorda durante a noite, o paciente que acaba tendo uma rigidez matinal mais elevada, de mais ou menos uns 30 a 40, 50 minutos ou até superior a 1 hora. Então essas características são super importantes para a gente poder interrogar se esse paciente ele pode ter, né, uma artrite psoriásica ou manifestações musculoesqueléticas. Nós temos alguns questionários, o próprio consenso ele traz alguns questionários que são super simples, às vezes nem precisa ser feito pelo próprio dermatologista, que é uma dica prática. O André falou que não tem muito tempo, né, dos dermatologistas no dia a dia. Às vezes você está no consultório, às vezes você pode botar como uma pré-consulta para preencher, né, com a sua secretária, pode mandar um formulário no dia anterior, porque acho que um erro que pode ser que aconteça, né, e até que eu vi um pouco de vocês, é que a gente lembra de tudo isso e pergunta, só que faz isso na primeira consulta ou na segunda consulta. E nas consultas subsequentes, às vezes, não, já fiz o rastreio. Né? E é porque a gente está falando aqui de dano cumulativo. Né? Então, são algumas ferramentas que podem ajudar, mas ter essa visão crítica se o paciente ele tem alguma queixa articular em toda a consulta. Né? Aqui eu, como reumato, toda consulta, um paciente com artrite psoriásica, um paciente com espondiloartrite, eu pergunto do intestino e pergunto da pele. Isso toda consulta, né? De forma bem simples. Então, esse exercício seria muito importante nesse caso dos pacientes. Bom, então vamos agora seguir para a parte mais prática, falar um pouco do algoritmo, do tratamento, que vocês vão comentar as principais novidades e mudanças que teve em relação ao manejo desses pacientes. Eu acho que a grande novidade, né, André, é o algoritmo de tratamento. Então, esse algoritmo ele já existia, ele foi atualizado, e a grande pergunta que ele traz é qual é o paciente que tem que fazer terapia sistêmica, né? Então, lembrar que nem toda a psoríase, né, a gente vai entrar com terapia sistêmica. Sim. Apesar de entender que é uma doença sistêmica. Então, acho que isso é muito importante. Porque você pode entrar com tratamento tópico, mas orientar o seu paciente no controle das comorbidades, investigar sempre a artrite, perguntar do intestino. Então, o que mudou para esse consenso de 2024, né? Com essa pergunta, quem é o paciente candidato à terapia sistêmica? A gente ainda mantém as mesmas indicações do antigo consenso. Então, falha terapias tópicas, a regra dos 10, um paciente com PASI maior que 10, ou um BSA maior que 10, ou um DLQI maior que 10, ou, é tudo ou, hein? Não é E. Perfeito. Ou um paciente com uma área especial acometida, então ele pode ter um PASI pequenininho, por exemplo, só na unha, e ter um alto impacto na qualidade de vida. Então, ele já entra nesse fluxograma, né? A gente colocou como primeira linha fototerapia e metotrexato. Então, claro que a gente sabe que a fototerapia nem todo caso vai se beneficiar. Se eu tenho um paciente de couro cabeludo, não tem como a gente indicar uma fototerapia, menos que ele não tenha cabelo, né? E pacientes com, por exemplo, artrite psoriásica, a gente vai pular a fototerapia, porque a gente não está tratando os dois domínios inflamatórios, a gente está tratando só a pele. Então, o metotrexato, ele vem em primeira linha. A nossa recomendação é que se use de 6 a 8 semanas e reavalie o paciente. Tá? Então, acho que um erro que eu vejo acontecer é o paciente entrar com o metotrexato, ficar muito tempo usando o medicamento sem ter a resposta adequada, às vezes uma sub-resposta, e não evoluir para a próxima alternativa terapêutica. Então, no caso de falha ou intolerância ou uma contraindicação ao metotrexato, aí a gente pode seguir o fluxograma. E aí a grande novidade é que agora os biológicos, eles foram divididos em primeira e segunda linha. Porque no anterior, eles estavam todos no mesmo lugar, mesmo pool, né? No mesmo pool lá. Então agora a gente colocou como SBD, como primeira linha, como o André falou, os anti-interleucinas. Por quê? Porque eles são mais eficazes e mais seguros, né? Isso a gente tem provado.
Em segunda linha, os anti-TNF. E o que a gente tem de novidade é o primeiro medicamento oral específico para psoríase, por enquanto, né? Não vou falar os spoilers aí, que é o inibidor da TYK2. Então, um remédio oral chamado deucravacitinib, que ele poderia entrar no mesmo momento do biológico. Então, acho que agora eu estou explicando o fluxograma e não acesso. Acesso é outra história. Então, lembrar que no Brasil, agora, em 2025, a gente tem incorporado no rol de cobertura mínima obrigatória da ANS, dos convênios, os imunobiológicos, caso a gente prove que o paciente seguiu esse fluxograma. E o deucravacitinib ainda não. Perfeito. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre terapia avançada, só que antes da gente avançar na terapia avançada, eu queria ver um pouquinho mais sobre a primeira fase de tratamento, até para saber como é que você faz assim na prática, André. O paciente ele teve indicação de fazer, por exemplo, um metotrexato ou acitretina. Como é que você faz na sua prática clínica? Qual dose você costuma já entrar? Né? A Ju trouxe que ideal reavaliar o paciente com 6 a 8 semanas, pode ser que o paciente, por exemplo, não responda e você tenha que comentar a dose, ou pode ser que você suspende. Então, eu quero um pouquinho mais prático como você faz no seu consultório. Eu acho que assim, mesmo essas terapias sendo terapias mais antigas, nós termos terapias mais novas, elas ainda têm um espaço, tá? Só que tem que selecionar muito bem o paciente. Por exemplo, uma fototerapia, é claro, a gente vai ter que pensar na questão de acesso do paciente, porque não é todo convênio que cobre, na verdade a maioria não cobre. É uma terapia que vai ter necessidade do paciente se locomover pelo menos 2 vezes por semana. A exposição à radiação é curta, o tempo é curto, mas só a mobilidade do paciente já vai ser grande. Sem contar que a resposta à fototerapia também não é rápida, vai demorar algumas semanas e às vezes até meses para o paciente manifestar. E se o que traz mais conforto para o paciente é uma lesão muito hiperqueratósica, por exemplo, e hiperqueratósica entenda uma lesão espessa. Isso pode ser uma palmoplantar, que a fototerapia não vai pegar bem, pode ser uma de áreas especiais, uma área genital também, que a gente não orienta a se expor, ou de couro cabeludo, que aí não vai adiantar mesmo. Mas em outros casos, principalmente quando tem um paciente que tem lesão, que tem mais eritema e menos queratose, menos crosta, espessamento, assim, aí eles vão bem com essa terapia. É uma terapia mais inócua, então é menos arriscado. Se estiver disponível, excelente. Do metotrexato, eu acho que é uma terapia muito boa. É claro que se você comparar um paciente que tem indicação de metotrexato e um paciente que tem indicação de imunobiológico, pegar um mesmo paciente, atualmente a gente já avançou muito na questão de anti-interleucina e elas têm uma resposta melhor. Só que o metotrexato, ele tem uma resposta muito interessante de facilidade de acesso, a gente consegue manejar bem o paciente desde que bem orientado. Tá? Eu falo isso já tendo experiência com pacientes que tiveram intoxicação ao metotrexato. Então, atualmente eu tenho mais receio, eu tenho mais cuidado com o metotrexato do que o imunobiológico. Sim. Então, eu acho que ninguém que tem medo que não tem medo de entrar com o metotrexato pode ter medo de entrar com o imunobiológico. O metotrexato é uma medicação que requer cuidado. E isso eu falo porque, assim, o metotrexato, ele é um coringa. Eu gosto de usar ele muito para casos coringas, assim. Ou até, apesar dele ser uma terapia que demora, que nem a Ju falou, pelo menos eu deixo no mínimo 8 semanas, no mínimo 2 meses antes de pensar em tirar. E você começa tipo com 10 miligramas, 12,5, 15? Eu começo com 15. Eu começo com 15 miligramas. Na reumato a gente também costuma começar com 15, exceto se o paciente tiver, né, uma idade um pouquinho mais avançada, que a gente vai preocupar com a parte renal, né? Sim, eu sempre peço exames antes, tento pedir para ele retornar em 2 a 3 semanas, que é o que eu consigo. Peço exames recentes e aí depois eu peço depois de 2 meses, que é para completar o quadro. Mas eu acho que o metotrexato tem uma ideia muito interessante, que aí é já pegando uma das dores, que nem a gente fala da dermatologia, é que é muito bonito, assim, quando a gente pega aqueles casos com placa eritematos camativas, um quadro típico e tudo mais. Mas na dermatologia, nós somos treinados para ver diagnósticos diferenciais. Nós somos treinados para dar 4 ou 5 hipóteses para a mesma condição.
E chegam os casos, que eu acho que todos os dermatologistas que estão vendo vão saber, que você não sabe se é uma dermatite infectiva, se é uma MF, se é uma micose fungoide, né? Às vezes, em alguns casos, até dermatite atópica ou uma dermatite de contato com sensibilização à distância é muito difícil. Eu tenho paciente, por exemplo, que eu cheguei a biopsiar, vem aquela famosa dermatite psoriasiforme, não acha, você biopsia em mais de um ponto e aí você fica de mãos atadas. Eu vou entrar com imunobiológico para esse paciente, com que justificativa se eu ainda não tenho embasamento? O metrotexato pode ser uma alternativa, só que assim, por experiência própria, toma cuidado na evolução do paciente com metrotexato. Tá ótimo, você fez os exames, está tudo certo. Ele pode ter uma IRA e pode ter uma intoxicação. Não é porque ele tinha uma alteração, ele não tinha uma alteração antes, que ele pode ter uma desidratação por outra condição e fazer uma intoxicação por metrotexato. Então, eu gosto de botar um pouquinho de medo, mas é por um bom motivo. Eu explico os critérios de intoxicação e peço para o paciente tomar cuidado e nunca tomar diferente do que eu deixo. E também outra preocupação é a mulher, né? Idade fértil, Exatamente, né? Exato. Idade fértil. Acho que uma grande preocupação é o paciente com esteatose hepática grave, intensa também, né? Que não é raro nesse paciente, pensando no contexto de síndrome metabólica, exatamente. né, Então, seria uma contraindicação relativa. Mas é um remédio de baixo custo, baixíssimo custo, né? Sim. Muitas vezes bem tolerado. Sim, eu gosto também, até para evitar qualquer queixa do paciente, eu sempre fragmento as minhas indicações. Eu nunca deixo ele tomar a dose inteira, os 6 comprimidos de 2,5 para 15 miligramas, numa única tomada, por experiência de terem pacientes que já tiveram algum problema gástrico e por isso abandonaram o tratamento sem saber se ia ter um bom resultado. Perfeito. Então, eu E fragmento. dá para tentar trocar para via subcutânea, né? Sim. Então, se você acha que está sendo um bom medicamento para o paciente, mas ele tem intolerância gástrica no dia que toma, mesmo fracionando, eu costumo prescrever subcutâneo e a tolerabilidade melhora. Com certeza. A gente na reumato também. Também, né? Então, metrexato na reumato, né? O reumatologista que não sabe prescrever um metrexato, tá errado. Agora, o que o reumato não tem experiência, eu queria até ouvir de vocês, é a citretina, né? Então, hoje, né, frente a diversas opções, inclusive com uma eficácia maior, qual seria o papel da citretina atualmente? Olha, Quer quer falar? Eu posso começar. A citretina, ela é um antiproliferativo, não é imunossupressor, né? E a gente sabe que os retinoides, que a citretina é um retinoide, funcionam bem nas formas postulosas da psoríase. É algo que pode ajudar na psoríase em placas também, mas o grande brilho dela é nas formas postulosas, né? Tanto o palmo plantar, quanto às vezes até num quadro não só restrito às extremidades. Sistêmico mesmo. Então a gente deixou no nosso algoritmo agora a citretina reservada mais para as formas postulosas. A gente tem a questão da teratogenicidade dela, que é muito importante, né? Então lembrar que ela acumula no organismo feminino por pelo menos 2 anos pós-parada. E realmente você conseguir fazer uma anticoncepção depois de parar um remédio teratogênico por 2 anos, acompanhar a paciente por muita 2 gente não anos. lembra, né? E pode piorar perfil lipídico, aumentar a transaminase. Então, tudo aquilo, a gente pensa na citretina, ela é da mesma família de uma isotretinoína. Então, assim, o paciente, os efeitos colaterais, dependendo da dose que você tem que chegar para o paciente, podem ser muito incômodos, a ponto de ter descamação importante, uma xerose labial, xerose ocular, às vezes que queda de cabelo, e assim, a ponto do paciente falar, ó, troca a medicação, eu não aguento os efeitos colaterais, sem contar o acompanhamento laboratorial e, obviamente, não pode ter ingestão alcoólica e sem por aí contar vai. acesso, né, André? Porque ninguém vai difícil. na farmácia e compra a citretina, você mandar só manipular. pega no SUS. Não, no é SUS. só no SUS. Então você vai fazer LME, você vai fazer um paciente teu ir para a fila do SUS, Sim. nem sempre tem. Exatamente. Às vezes tem desabastecimento. E não funciona na artrite psoriásica. Exato. Isso é super Então, importante. E uma parte... Cada vez mais restrito, então, o uso da citretina. Sim, e na verdade a citretina eu acho que é até uma das partes mais complicadas, pelo menos na psoríase nós temos outras opções. Tem algumas doenças dermatológicas que são hiperproliferativas que a gente tem que entrar com retinóico. E a citretina seria a primeira indicação. E a gente não consegue, simplesmente porque não tem acesso, não tem como a gente conseguir. Perfeito.
Então vamos falar agora da parte de terapia avançada. Eu falo terapia avançada porque tem os imunobiológicos e agora nós temos o inibidor de JAK, que é o TYK2 que a Ju falou, né? Mas frente a essa primeira linha, né, que os TNFs ficaram de fora, nós temos as interleucinas, e aí só que todas as interleucinas estão junto, né, no mesmo, né, pacote. E aí, como é que vocês colocam, qual seria a primeira escolha de vocês? Um anti-L23, um anti-L12-23, um anti-L17? Então, para ser bem justo com os biológicos, a gente colocou em ordem alfabética, tá? Então, acho que tem até lá uma frasezinha, está em ordem alfabética. Perfeito. Eu acho que hoje, a verdade, na minha opinião, é que a gente tem mais de um biológico que seria bom para aquele paciente. Então, claro que o primeiro é a história clínica, as comorbidades, né? Temos posologias diferentes. Temos. Eu já também não acho que faz muita diferença para o paciente tomar bimestral ou trimestral o medicamento. Hoje os dispositivos são todos subcutâneos, canetas, né? Muitas vezes entregue na casa do paciente. Eu acho que quando o paciente começa a melhorar da pele, ele não vai se importar depois com a dose. Isso eu levo muito em consideração, porque a comodidade posológica, olha, a comodidade maior é a eficácia em primeiro lugar. Exatamente. Então essa vai ser... Concordo. Eu acho que, via de regra, eu só não usaria, por exemplo, o bloqueador da 17 num cenário de doença inflamatória intestinal. Perfeito. Inclusive é contraindicado. Contraindicado, né? né? Contraindicado. E eu acho que os bloqueadores da 23 e os da 17, para mim, vêm em primeiro lugar. E com são um ótimo perfil de também. segurança. Exatamente, tem uma ação bem rápida. Só para fazer um disclaimer, porque tem colegas dermatologistas que com certeza estão ouvindo a gente aqui, em relação à doença inflamatória intestinal e interleucina 17, não existe nenhuma indicação de fazer um rastreio para saber se o paciente ele tem uma doença inflamatória, nem que seja subclínica. Na verdade, o que você tem que fazer, se houver um rastreio, é um rastreio chamado anamnese. Então, ver se o paciente ele tem queixas ou tem história familiar, tá? Mas não tem indicação de fazer uma calprotectina fecal, de solicitar uma colonoscopia. Não existe essa indicação, essa formalidade antes de prescrever, né, um anti-L17. E em relação ao bimekizumab, né, a medicação nova que chegou é um anti-interleucina 17, só que não é só 17A, 17A e F, né? 17A nós temos aqui no Brasil, né, o ixekizumab e o secukinumab, e agora nós temos o bimekizumab. E aí eu queria saber, pensando mais na questão do consenso, né, novo, como é que vocês trouxeram o bimekizumab em relação às demais anti-interleucina 17, e ainda continuando ainda no 17, né, o brodalumab, que é outro biológico, só que é um bloqueador do receptor. Né? Qual seriam essas diferenças? A gente colocou eles todos juntos, né? Eu acho que a grande novidade, a gente está gravando isso agora em agosto de 25, foi a aprovação do bimekizumab para artrite. Né? Então, no consenso, gente, o consenso foi em dezembro de 24. Tá lá, BIM, não tem indicação para artrite. Isso já não é verdade, agora tem. Na minha opinião, por bloquear a A e a F, a gente tem um início de resposta mais rápido, né? E a gente tem altos índices de PASI 90, PASI 100. Tá? Então, acho que ele vem aí como um bloqueio com uma eficácia mais rápida, pelos estudos clínicos, né, do fabricante. O brodalumab, ele já bloqueia o receptor. Esse ainda não tem aprovação para artrite psoriásica, né? Eu sei que a gente tem evidências, você vai falar melhor que a gente aí dos estudos, mas não está em bula. Perfeito, em relação à artrite psoriásica, a gente ainda não tem aprovação. Parece ter uma eficácia similar, né? Parece ser porque não tem um head-to-head, então se a gente for fazer comparações, são comparações indiretas. Os desfechos que a gente vai observar mais é a CR20, a CR50, né? Mas eu não sei se também é de interesse da própria indústria seguir para aprovação para artrite psoriásica, né? Porque está demorando, né? Teve um tempo que parou, né? Você pode falar até melhor do que eu, parou nos estudos, aquela polêmica de idealização suicida, né? Aquela questão, não foi provado, né? E depois seguiu, mas até o sim. momento a gente não tem ainda aprovação para artrite psoriásica. E eu acho que a gente está falando de aprovações e de um doente que tem comorbidades, né? Então acho que é legal pontuar que o bimekizumab, ele é aprovado na Europa para hidradenite supurativa já, né? Perfeito. Então a gente não é um podcast de hidradenite, né? Mas às vezes a gente tem as doenças associadas. Sim. E a gente tem aprovado no Brasil adalimumab e secukinumab. Então fora do Brasil a gente tem BIM
E provavelmente a gente vai ter essa aprovação aqui em breve também, né? E aí você falou, né, Ju, em relação à rapidez de ação e talvez a magnitude de resposta, PASI 90, PASI 100 do Mimekizumab, talvez por bloquear as 7A e F, mas também a gente vê nos estudos que acaba tendo também uma incidência maior dos efeitos adversos mais comumente associados à classe, que são, né, as infecções fúngicas superficiais, né? Então, tem mais caso de candidíase, quando a gente compara, por exemplo, com os índices com secukinumab e sequizumab, né? Então, acho que também é importante pontuar, né, o equilíbrio na hora de avaliar a prescrição. É uma questão da classe, como Sim. você falou, né? Eu acho que é bom pontuar que esses casos, a grande maioria foram leves, né? Poucos casos moderados, nenhum caso invasivo com complicação grave, e que muitos você não precisa parar a terapia, você consegue tratar concomitante uma candida oral. Que é o que a gente já faz com secoqui, com sequizina. E assim, na minha experiência de candida oral, os pacientes mais idosos, né, ou as pessoas que usam prótese, com certeza. Acho que é muito também de como a pessoa cuida da cavidade oral. Orientação, né? Então não pode dormir de prótese. Então as pessoas dormem com a prótese. Então colocar a prótese, sempre ensino, né? Coloca num copinho lá do lado da cama, nistatina, água, mergulha a prótese, escova a prótese. Né? Isso já diminui muito a incidência de cândida. Que aí você dá um bloqueio da 17 que ajuda um pouco mais, né? Então os cuidados locais são super importantes também. Eu tenho uma paciente foi com secukinumab que ela estava tendo, assim, de repetição, procurou vários profissionais antes de falar para mim que era o médico dela, e fiz o diagnóstico, a gente tratou, ela estava até pesquisando se poderia ser uma neoplasia, né, uma leucoplasia e tudo. E porque não, mas quando é cândida, o dentista falou que sai, eu escovei com a escova, não saiu e tudo, acabou que ela ficou super bem. E aí uma maneira ela usava prótese, ela botava a prótese com água sanitária. Não sei se é o correto, né? Não, já ajuda. Mas nunca mais ela teve, porque ela chegou a ter uns 3 episódios de repetição, né? Então, questão da educação, com certeza. Nós temos de teleucina 23, né? Guselkumab e risankizumab, e recentemente Tildra, né? E eu queria saber, você e André, o Ju também, fiquem à vontade, se tem espaço para uma terceira interleucina 23 no cenário atual, no manejo atual aqui do Brasil. Sempre tem, né? Mais opções é sempre uma bem-vinda. Mas acho que a anti-L23 é uma classe que traz muito conforto, né? É aquela classe, a própria Ju fala, aquela classe monótona, né? Que a gente só monótono é bom, hein? o monótono bom, que a gente não tem emoção, a gente não quer emoção nesses pacientes. Não tem evento adverso. Exatamente. Né? Então, já é uma classe bem estabelecida, os pacientes não costumam ter efeitos colaterais sistêmicos graves, no máximo, dependendo da medicação, desconforto na aplicação. Mas é uma medicação, acho que super válida para entrar agora. E aí, assim, indo um pouco mais além, até falando de Brasil, acho que quanto mais melhor, porque aumenta a concorrência e melhora o acesso, né? A gente pode falar de democratização do acesso, que é super importante. Com certeza. E aí, já falando, né, você falou um pouquinho de acesso, a gente pode falar agora, falar depois. A gente falou de Tildra, né? Em relação ao acesso, e Deucrava, né? E qual seria a oposição? Você falou que o Deucrava, no próprio consenso, ele ficaria na primeira linha, junto com as interleucinas, tem a questão do acesso, e até saber da tua experiência, né? É o único inibidor de JAK que a gente tem aqui. Falasse um pouquinho mais no tratamento da psoríase moderada grave. Eu acho que para quem está começando, não dá para confundir o algoritmo do consenso com o acesso privado, né? Então, a diretriz de utilização terapêutica das operadoras de saúde, o nosso sonho é que siga o consenso aqui, né? Mas a gente não tem incorporação do deucravacitinib ainda no rol de cobertura mínima obrigatória. Entretanto, como a gente estava conversando, é um medicamento que vem mais barato, né? Então, algumas empresas, alguns convênios já estão aprovando por liberalidade no lugar do imunobiológico que está na regra. Então, eu acho que a gente tem algumas necessidades não atendidas na psoríase, né? Apesar de serem canetas, subcutâneas, espaçadas, tem paciente que não quer injeção, né? Tem paciente que quer um remédio oral.
um remédio oral de meia-vida curta. Então, apesar de a gente estar falando da segurança, né, é um remédio que você para, em pouco tempo você não está mais com ele no organismo. Então, tem essa vantagem também. Isso é importante, por exemplo, para cirurgia grande, pensando que a gente tem que parar com 4 meias-vidas antes, uma cirurgia grande programada de um paciente, isso é uma boa comodidade posológica nesse paciente. Tem biológico que a meia-vida são 28 dias. Sim. Então você vai ficar 4 meses sem tomar o biológico para fazer uma cirurgia contaminada. Exato, grande, né? E lembrando que essas cirurgias que são indicadas, entra até cirurgia de urgência contaminada. E aí é ainda mais complicado. E falando também de oral, acho que tem outra característica que é importante a gente ressaltar no Brasil, né, um país continental, que não tem a necessidade de ter a cadeia fria. Então temos vários pacientes, né, que às vezes têm que se deslocar 300, 400, 500 quilômetros, por mais às vezes que seja uma posologia subcutânea mais cômoda, a cada 2, 3 meses, acaba tendo um deslocamento, mas às vezes também tem que garantir, tem paciente que às vezes pega o medicamento, leva para casa, pode ser que falte luz, pode ser que aconteça várias coisas e pode perder o imunobiológico, então entender do ponto de vista logístico também se faz sentido, né, ou não. E eu acho que por fim, Pedro, apesar de ser inibidor da JAK, ele é mais especial, ele bloqueia a TYK2, né? Então ele não tem um bloqueio amplo na JAKs. Então a gente já tem experiência, né, do colega com dermatite atópica, vocês com as indicações reumatológicas, a gente não tem questões, por exemplo, de a piora do perfil lipídico, que a gente tem que dosar com os outros inibidores da JAK, né? Alterações hematológicas, a gente não tem as penias. Então, é um remédio de monitorização muito simples também. E é interessante, né? Você falou de TYK2, e a TYK2 ela está muito associada com um dos receptores da telicina 23, né? Até como se você estivesse inibindo a telicina 23, além de outras citocinas, né? Exatamente. De forma indireta. E o que é interessante, que eu até então não sabia, né? No EULA, né? Congresso Europeu, eu acabei vendo um dado de segurança, que é muito falado em relação à parte cardiovascular e neoplasia dos inibidores de JAK. Não sei se no futuro vão tirar o TYK2, embora seja um JAK, do grupo de inibidores de JAK, porque uma dos efeitos adversos de infecções mais oportunas que a gente vê com o JAK é herpes zoster. E nos estudos para artrite psoriásica, né, o POETIC, viu que assim, teve 2 casos de mais de 1.000 pacientes. Então é interessante porque, embora bloqueie também a telicina 23, ele também bloqueia a interferon, né, que é uma citocina importante no combate das infecções virais. E, interessantemente, não teve aumento significativo de herpes zoster que a gente vê com tofa, com bari, com UPA, né? Então, não sei se depois vai ser ressaltada essa diferença, né? Interessante. Isso é uma questão interessante também pensando na vacinação, né? Até quando entrando com inibidor de JAK para um paciente, pelo menos, eu sempre tento entrar com uma vacina para zoster, paciente, que nem sempre, dependendo da região que a gente está no Brasil, vai ter acesso, ou dependendo do paciente também. Felizmente, pelo menos foi o que eu li, né? No ano de 2026, né, ano que vem, mais ou menos a partir de fevereiro, março, há uma expectativa que chegue no SUS a vacina de herpes zoster inativada, né? Então, isso vai ajudar bastante a gente. E só para finalizar essa parte, para a gente ir para os tópicos especiais, existe algum perfil de paciente, Ju, você que tem uma experiência já com Deucrava, que se beneficiaria mais em fazer Deucrava e não interleucina, assim, seja fenotipicamente? Acho que não, Pedro. A indicação é psoríase em placas, né? Os estudos head-to-head, cabeça a cabeça, não foram com biológico, né? Foram com um outro inibidor oral, mas ainda fosfatidiesterase 4. Então, acho que não é o momento da gente falar o que é melhor, o que não é melhor. Acho que é mais uma opção. Os americanos, por exemplo, não gostam de usar metrexato, eles usam o deucravacitinib em primeira linha, né? E aí, no fluxograma, depois é para biológico. Então, alguns guidelines do mundo são assim. Então, eu acho que talvez eu tenha essa resposta um pouco mais para frente, um perfil fenotípico, qual que é melhor. Perfeito. Só uma questão de curiosidade, né? Você falou dessa questão financeira. Isso já muda realmente em alguns países, ainda mais com a chegada dos biosimilares. Por exemplo, na Europa, está mais barato o adalimumab biosimilar do que sulfasalazina, por exemplo, né? Então, tem metrexato já em caneta e tudo também, às vezes pode ser mais caro do que um biosimilar, né? Então, a gente vai ver que e tem que ser discutida a parte de custo-efetividade, né?
isso pode também nortear o fluxograma. Até o nosso PCDT, né, que norteia a artrite psoriásica, traz, por exemplo, a prescrição de nitroglicerina 17 após a falha de um anti-TNF, né? O nosso consenso não é isso, mas quando a gente fala PCDT, está falando de acesso ao SUS. Provavelmente 317 está no degrau abaixo, provavelmente por questões de custo, né? Não por questão de eficácia. Muito bem. Falamos aqui um pouco de psoríase moderada grave, mas tem um tipo específico de psoríase que alguns consideram como outra doença à parte, né? Já ouviu falar, né? Em relação à psoríase pustulosa generalizada, a famosa PPG. E aí eu queria ouvir você, André e Ju também, em relação a como é que o consenso aborda isso, até porque foi aprovado, né, ano passado, se eu não me engano, um novo biológico específico para esse tipo de psoríase, né? Sim, é o espesolimumab, que é um anti-L36. E, além dele, também no consenso entram como tratamento para psoríase pustulosa astretina e ciclosporina. Esses são os principais. A psoríase pustulosa é um quadro bem dramático para o paciente, é um quadro que costuma ser bem extenso e o comprometimento funcional do paciente é bem importante. É uma das psoríases que pode levar a óbito, Exato. né? A taxa de mortalidade aí gira em torno de 10%, é bastante. Acho que realmente é o primeiro da classe, né? Então, é um antagonista do receptor da IL-36. E depois veio a aprovação da dose subcutânea para prevenção de crises, né? Agora, o que a gente tem que deixar claro é que, infelizmente, esse é um medicamento que não está no rol. Então, a prevalência é bem menor da PPG, mas, como nós falamos, é muito grave. Então, existem no Brasil pacientes que usaram, né, e ficaram muito bem, mas é caso a caso, pacientes internados, muitas vezes, para fazer essa dose endovenosa do espesolimab. Mas acho que é o primeiro da classe, né? A gente não tinha nada específico, né, exato, pra é bom PPG. ter uma porta de entrada, pelo menos, para esse paciente. O capítulo de tuberculose do consenso foi reformulado, até porque teve, né, na verdade, acho que tem 3, 4 anos que tem uma força-tarefa da Sociedade Brasileira de Dermatologia, com a de reumatologia e com a de gastroenterologia, que são as especialidades que mais atuam nas doenças imunomediadas, e tuberculose no nosso país, né, no Brasil, é muito importante. E tiveram alguns pontos práticos que mudaram, né? Então, em relação ao consenso de vocês, o que mudou em relação ao manejo da tuberculose, screening? Olha, eu acho que, primeiro, a parte importante de screening é que todo mundo tem que pensar que, considerando que estamos num país endêmico de tuberculose, todo paciente tem que ser investigado, todo, mesmo que vai entrar com uma medicação que, a princípio, não vai mexer na cascata. Então, todo paciente tem que, antes do tratamento, ser investigado. A partir do momento que tem um diagnóstico de uma TB latente, por exemplo, ele tem que ser tratado e a partir de um mês dessa profilaxia já é possível fazer o início do tratamento. Depois que o paciente já tem o diagnóstico, já teve o diagnóstico ou um tratamento de uma TB, a profilaxia da TB latente, ou já teve o diagnóstico de TB e foi tratado previamente, aí a gente não tem uma indicação pelo consenso de fazer um segmento de rotina para investigar o PPD ou para investigar o IGRA. Esses são pontos bem importantes nesses pacientes. O que confunde, né, é que no SUS, no PCDT, se você vai trocar uma terapia imunobiológica, o governo tem que ter pede um novo IGRA, um novo Exato. PPD. Então, o consenso, ele não recomenda isso. Mas se é para ter acesso ao SUS, a gente faz. Perfeito. Né? Aqueles exames que a gente precisa fazer por questão legal, administrativa. Exatamente. A gente teve também a publicação recentemente relacionado a essas mudanças, né? E uma das mudanças que pode ser meio boba, mas foi para chamar a atenção, é em relação à nomenclatura. E até hoje pode causar um pouco de confusão em quem ouve, né? Eu vi vocês falando da profilaxia do tratamento. E é interessante conversar tanto com o infectologista quanto os reumatos que estão nas comissões. Eles até preferem não falar mais profilaxia, porque dá a impressão que é uma coisa pouca. Uma coisa, e nem até o nome tuberculose latente. Então, isso tira a importância de você fazer o tratamento. Então, hoje, tuberculose latente, a gente fala tuberculose infecção. Sim. E a tuberculose doença, que é a tuberculose sistêmica.
Mas de pontos práticos, né, eu trouxe no consenso de vocês e que na Reumato também é dessa maneira, o paciente que ele tem indicação de fazer o tratamento da tuberculose infecção, antigamente chamada tuberculose latente, ele é feito uma única vez. Se por vias administrativas ou, sei lá, o vizinho colheu, você quis fazer de novo e o PPD deu reator e que teoricamente vai continuar dando reator, não tem por que fazer esse tratamento novamente. Ou se o paciente, por acaso, ele teve uma tuberculose, doença mesmo, tratou, fez RP, 6, 9 meses e tudo, e por questões administrativas teve que fazer o IGRA, o PPD deu positivo, você não vai fazer o tratamento da tuberculose, né, infecção, antigamente chamada tuberculose latente, tá? Não há essa necessidade de fazer. Pedro, o que eu faço com esse paciente? Então, um colega, inclusive hoje, mandou mensagem perguntando. Você basicamente vai monitorar sintomas. Porque se o paciente que está com esse IGRA positivo eventualmente ou com PPD positivo, mas já fez o tratamento, que você não vai fazer nada, você vai acompanhar se o paciente vai ter febre, se vai ter tosse, se vai ter, né, algum sintoma que vai indicar que realmente tenha uma tuberculose doença. Então, seria os pontos práticos no dia a dia. E lembrar que a gente tem esquemas novos, né, para oferecer da tuberculose infecção. Olha aí, até hoje eu tenho que até hoje eu paro para pensar. O consenso está latente ainda. A gente no mas próximo é porque foi 2024. Então, a gente estava trabalhando só com a isoniazida, né, por 180 isoniazida dias, 270 dias. Então, agora a gente tem esquemas semanais por 12 semanas. Com rifapentina. Isoniazida, rifapentina. Muito mais fácil do paciente ser aderente, né? Perfeito. Muito bom. Agora, quase chegando no fim, eu queria falar um pouquinho sobre psoríase pediátrica, né? Nós temos 2 dermatologistas que atendem crianças, né? Queria saber mais de vocês em relação a esse tema. Eu acho que é um tema muito caro a nós, porque a gente falou de CLCI, né? Então, dano acumulado ao longo da vida. Deveria ser a prioridade nossa certeza, de né? tratar esse paciente. E assim, a gente no consultório, depois que o paciente melhora, e aquele que teve doença desde a infância, ele começa a contar umas histórias que você vê que o dano ele foi ao longo da vida, acumulado. Né? E tem algumas rotinas na vida dele que ele não entende que aquilo foi só por conta da doença. Ele tem uma rotina de como tomar banho, de como se portar, de como se vestir, que depois ele percebe que não é aquilo que é para a vida inteira. Isso muda tudo. E acho que a grande novidade é que a gente tem mais remédios aprovados agora para as crianças. A gente só tinha o Embrel, quer dizer, o Etanercept, né? A gente tem o biosimilar também. Perfeito. Então, lembrar que no SUS, infelizmente, ainda é a única opção para a faixa pediátrica. Mas em bula e nas operadoras de saúde, a gente tem 3 anti-interleucinas aprovados acima de 6 anos de idade. Então, a gente tem agora Ixekizumab, aprovado acima de 6 anos. Tem que ter pelo menos 50 quilos. A gente tem o Secukinumab aprovado para as crianças acima de 6 anos. E a gente tem o Ustekinumab aprovado acima de 6 anos. Então, poxa, eu acho que agora a gente tem aí 17, 12, 23. Né? 17 e um STNF. Né? Aprovado para criança. E em breve a gente vai ter bloqueadores da 23 para 12 a 18 anos. Perfeito. E nessa população tem algo que a gente tem que se preocupar em relação a esse tratamento diferente do adulto ou segue as mesmas preocupações em relação a desfecho de segurança? A posologia é a mesma? Não, a posologia não é a mesma. A posologia não é a mesma, muda. Cada imunobiológico vai considerar um corte de peso diferente, tá? Mas eu acho que ajustando a dose, os cuidados são os mesmos. São os mesmos. O perfil de segurança é o mesmo também. Perfeito. Então já estamos aqui encerrando o primeiro episódio da Dermatize e eu queria saber do André e da Ju qual seria a mensagem final que você deixaria para esse médico que está nos ouvindo agora. Eu acho assim que como especialista em imunodermatologia, a gente fez o consenso para ser um guia de consulta mesmo. Ninguém precisa saber tudo que está aqui, né? A gente que lida com isso todo dia precisa consultar o consenso. Então é um documento que a gente fez com muito carinho, como SBD, né? Para facilitar o dia a dia de vocês e consultem. Ele é um pocketbook, né? Então ele está bem resumido, justamente para a gente, com a prática, conseguir ofertar a melhor terapia para esses nossos pacientes, né? Que a gente sabe que ainda muitos desses pacientes são subtratados ou não são tratados, né? Em 2025.
E eu acho que, da minha parte, vendo até como um leitor do consenso, eu não participei da formação como a Ju fez, mas eu acho muito interessante que ele conseguiu juntar todas as necessidades que a gente precisa para se orientar. E o bom de descrever todas essas possibilidades de tratamento, porque assim, o Brasil é enorme, né? A gente não vai ter a mesma realidade em cada lugar. E tem diversos casos que a gente acaba se deparando na prática clínica e por mais que tenhamos várias opções de tratamento, felizmente para psoríase, o que não é o caso para outras doenças na dermato, a gente ainda tem a possibilidade de focar no melhor para o nosso paciente. Então eu acho que isso que é bem interessante, tem várias possibilidades para a gente abordar. E o que esperar dos próximos episódios da Dermatise? Tem muitas coisas, gente. Assim, já falando, não é só psoríase, tá? Não que a gente adora esse tema, então... Mas a gente vai falar principalmente de quadros que são importantes pro dermatologista na prática clínica e para médicos que atuam na prática clínica que tem correlação dermatológica. Isso eu falo a nível hospitalar, a nível clínico, tá? Então, tanto de terapias novas, quanto de dúvidas de abordagem hospitalar, quanto, por exemplo, até de dúvidas de quais procedimentos são possíveis em quais pacientes. Perfeito. Congressos, né? O que está mais quente aí, o que é novo, o que está vindo. E eu acho que é muito conteúdo legal. Exato. E a newsletter, oferecer. Gente, é bem interessante pra gente. Você que não está inscrito ainda na newsletter da Dermatise, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Ou, inclusive, seguindo pelas redes sociais, tem o Instagram da Dermatise e o canal aqui no Spotify. Tem muito conteúdo. E a newsletter é bem interessante para quem da dermatologia não está habituado, porque a gente seleciona artigos dos últimos 15, 30 dias, mega interessantes, que têm um impacto clínico, e aí coloca com um resumo bem fácil para ler em no máximo 10 a 15 minutos. Uma leitura gostosa, Sim, divertida, rápido, prática. Sim. A gente tenta colocar memes o quanto possível, o quanto a lei permite. Pra né? ficar leve, né? Exato. Com certeza. Então esse foi o primeiro episódio da Dermatise, então siga a gente nas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau!